Bom dia. É um prazer estarmos hoje aqui, né, com a nossa convidada, a Mônica Simplício, que é enfermeira, sanitarista, especialista em pneumologia sanitária pela ENSP Fiocruz, analista em saúde da Secretaria Estadual de Saúde e atualmente responde pela coordenação estadual de atenção à saúde da população negra. Mônica, obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Hoje é uma oportunidade de discutirmos o racismo estrutural, como identificar, enfrentar e transformar realidades. A ideia é em alusão, né, ao dia 20 de novembro, onde se comemora nacionalmente o Dia da Consciência Negra. A gente sabe que há um histórico bem longo a respeito, mas essa data ela é um marco, né, comemorativo de celebração também a Zumbi dos Palmares, a Dandaras e tantas outras pessoas que foram vitimizadas pelo racismo, pelo preconceito. Então, é um momento também para fazermos essa reflexão da necessidade ainda de superação desse preconceito e do fortalecimento das lutas de garantia dos direitos da população negra. Mônica, muito obrigada por ter aceito o convite e fique à vontade. Bom dia, quero agradecer a vocês o convite. O Dia da Consciência Negra, ele nasce dessa luta do povo negro. Então, o dia sugestivo pela morte de Zumbi dos Palmares e de Dandara, que tanto lutaram para os direitos dos negros desde a época da escravidão. Então, para o movimento negro, esse data é uma data de comemoração, mas muito mais que comemoração, uma data de luta para a gente sempre relembrar os que vieram antes da gente, os nossos ancestrais que tanto lutaram, que chegaram aqui e ainda não tiveram seus direitos garantidos e ainda a gente continua sem esses direitos, com tantas garantias assim para a população negra. A gente vai iniciar com algumas perguntas também, né? Porque à medida que essas perguntas forem lançadas, Mônica vai esclarecendo e contribuindo aqui para a discussão. A gente gostaria de saber alguns exemplos, né, do cotidiano, onde você percebe, né, se evidencia essa estrutura racista. A gente tem o racismo nos mínimos detalhes do dia a dia. O racismo ele já nasceu com a gente na sociedade quando a gente trouxe o povo de África. Então, a partir do momento que a gente não dar o acesso ou a gente tem as regiões marginalizadas, a gente tem o racismo ali. Então, se a gente perceber, o racismo hoje no Brasil aonde está a nossa maioria da população negra? Estão nos morros, estão afastados, estão na periferia. Por quê? Porque foi assim que os negros foram tratados após a possível abolição da escravatura. Eles não poderiam ficar nos grandes centros, os grandes centros eram das pessoas brancas, então eles começaram a ser marginalizados, colocado às margens, nas periferias, nos locais mais afastados. Então, acessar os locais dos brancos ainda é uma dificuldade para o negro, porque hoje a pessoa negra, se for um cargo alto, minimamente, se ele estiver numa universidade, onde ainda é muito elitizada, um curso de medicina, um curso de direito, ele nunca vai ser visto como médico. Se ele chegar no espaço, ele nunca vai ser visto como médico, como advogado. Então, a primeira coisa que vão perguntar, você veio fazer o que aqui? E se ele estiver acompanhado de uma pessoa branca, ele nunca vai ser aquela pessoa do nível superior, aquela pessoa do aprendizado. Ele sempre vai ser o inferior, o faxineiro, o que está sendo julgado. Então, isso já é o racismo estrutural. É o que a gente vê. Há uma invisibilidade. A invisibilidade que a gente coloca da pessoa negra. Ela nunca pode chegar em locais que hoje pessoas brancas ocupam. Então, o mínimo, a gente já tem a noção. Pessoas negras são de trabalhos subalternos ou força braçal. Então, aí a gente já começa a ver que a gente tem a diferença dentro da sociedade. A gente já começa a ver o nosso racismo estrutural. Essa fala de Mônica me remeteu a algo que eu vivenciei nessa minha vida profissional. Eu tenho como formação, eu sou assistente social, e eu estava no plantão, né, na unidade de trabalho, que eu sou assistente social plantonista no CISAM, e aí um usuário me procurou,
né? E ele me disse o seguinte, ele veio para uma demanda e ele disse, eu procurei a senhora um outro dia, mas a senhora não estava, quem estava era a sua secretária. E esta secretária, que na visão dele era a secretária, era minha chefe, que é negra, né? Então, a branquinha do cabelo liso, né, era a chefe. E a negra era exatamente a subalterna. E a gente precisa ainda, né, de lutar muito para mudar essa concepção, essa visão, porque isso é um exemplo claro que mesmo ele sendo uma pessoa, né, de origem mais simples, mas era como ele percebia, né, a negra naquela ocasião seria a minha funcionária, né? E aí eu desfiz um pouco isso no atendimento de quem era essa pessoa e como é que essa relação se dava. Pegando esse gancho, tem uma fala muito forte que diz assim, não basta ser apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Né? Temos que lutar contra todo esse preconceito histórico e estrutural. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui participando, né? O meu nome é Tânia e eu sou psicóloga aqui também na CQVT. E, assim, quando você fala, né, de que muito difícil um negro chegar em posições altas, eu já li um depoimento de um profissional que ele disse que o fato de ser negro exige dele uma preparação muito superior. Né? Enquanto um profissional lê apenas um livro, ele precisa ler uns 3 ou 4, porque ele tem que demonstrar um saber muito superior para que seja respeitado, ele seja visto como uma pessoa realmente competente. Então, esse momento onde a gente pode conversar, onde a gente pode falar, ajuda bastante a disseminar, justamente, a quebrar esse paradigma, né, do racismo e de outras coisas mais nessa área. Muito Perfeito. Tem uma pergunta aqui, não sei se seria já o momento, Mônica, mas assim, dentro do que você falou desse racismo estrutural que se manifesta assim, nas comunidades, até nos presídios, na verdade, onde tem a maior população, é o que a gente lê, nos trabalhos, nas empresas, não é? O trabalho assim mais inferior. Então, é estrutural, é institucional, é educacional, é tudo. Mas teria hoje, a gente poderia dizer que hoje tem um impacto, uma área onde o impacto é maior e que talvez a gente precisasse, a gente, né, nós, enquanto pessoas, Estado, sem universidade, que tem um maior impacto que prejudica mais. Na verdade, todas as áreas são prejudicadas por conta do racismo. Então, assim, na área da saúde, como que a gente pode chegar nessas pessoas? Como que a gente pode entender como a gente pratica o racismo? A partir do momento que aquele aluno entra na universidade. A gente pode dizer que as universidades, elas ainda não têm essa preparação para receber o aluno negro, nem para preparar os profissionais, independente da área que seja, para tratar outra pessoa negra. Porque quando a pessoa negra entra na faculdade, ela é aquela pessoa que ela vai ter que estudar mais, que ela vai ter que provar por que ela está ali. Se ela entrou pelas cotas, então ela tem que estudar dobrado porque cria aquele estereótipo. Entrou por uma facilidade. Não, não foi por uma facilidade. Cotas é uma reparação histórica. Perfeito. A gente tem que lembrar que é uma reparação histórica. A gente precisa incluir. Esse é um modo de incluir. E como que eu mantenho esse aluno? Como que eu mantenho esse estudante que tanto lutou para chegar naquele espaço, a ficar na faculdade? Não é simplesmente eu ter as cotas, ele entrou. Sim, Se como que eu manter. manter? Porque a gente sabe, não é financeiramente, dependendo do curso, dependendo da situação do estudante, até o curso mais simples para ele já é uma dificuldade de se manter na faculdade. Então, como que eu faço para manter esse aluno na universidade? E como eu preparo aqueles profissionais para estarem lidando com o racismo? Porque a gente sabe, ninguém nasce racista. A criança, ela aprende a ser racista. Então, a criança vai aprender a ser racista com os adultos com qual ela convive. Então, isso vai demonstrar o grau de racismo que ela tem. Porque várias capacitações que eu fiz, eu pergunto, todo mundo acredita que existe racismo no Brasil? Todo mundo ergue a mão. Quem é racista? Então, não tem como. Porque a gente não pode falar que a gente não é racismo. Porque a gente já fez algum ato racista. Então, não tem como falar assim, não sou racista. Então, como que eu vou enfrentar o mercado de trabalho? Como que eu vou tratar
os pacientes, os clientes, as outras pessoas no meu meio de convívio, se eu não sei, o que eu faço é racismo. Se eu não aceito, né? Se eu não aceito, porque a gente ainda tem isso. As pessoas, uma às vezes, negação. sabem, fazem, porque são. E, às vezes, são declaradamente racistas. Então, assim, as universidades, elas precisam estar preparadas para receber aquele aluno, para manter aquele aluno e, para além, preparar os profissionais para serem profissionais antirracistas. Não é um trabalho fácil. Não. É árduo É árduo. dentro da estrutura. Principalmente na saúde, porque sempre vão imaginar que aquele médico negro, que aquela enfermeira negra, assistente social negra, ela não é aquele profissional que estudou, que teve seu diploma, porque até a própria sociedade enxerga aquela pessoa com trabalhos inferiores, porque o negro não pode acessar esses locais. E quando acessa, não é você. E a gente tem que ter esse cuidado, porque são pessoas que estão se formando. Isso abala também o psicológico, porque se ela não tem uma estrutura emocional muito boa, quais são esses impactos que a gente vai ter? Porque é uma pessoa, antes de tudo, é uma pessoa. Você até já Perfeito. respondeu uma pergunta que eu iria fazer. O impacto, não é, do racismo na saúde mental, né? O impacto do racismo na saúde mental, ela vem da infância. É aquela criança negra que os coleguinhas vão falar assim, seu cabelo é de bombril, É você ruim, devia seu ficar, cabelo é seu cabelo é ruim. ruim. Então, assim, o racismo é nessas palavras. Você tem que tomar um banho para ficar mais branco. Então, aquela criança vai crescer. Por que eu não me encaixo? Eu não me encaixo. Vai ser aquela menina que vai querer alisar o cabelo porque o cabelo dela é ruim. A autoestima também fica A abalada. autoestima fica comprometida. Então, ela vai crescer achando que assim, eu tenho que ser aquele estereótipo da pessoa branca, perfeita, do cabelo liso, dos olhos claros, totalmente perfeita. Isso já é uma coisa que a sociedade impõe, o estereótipo de como o meu corpo deve ser. E não o estereótipo de como o meu corpo pode ser. A beleza de cada corpo. Então, trabalhar a autoestima já desde a infância. Porque se a gente trabalhasse isso desde quando a criança é criança, a gente precisaria trabalhar isso na universidade como o profissional tem que aprender. Não. Como você disse, né? Ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. Aprende a ser. A gente aprende a ser. Então, Perfeito. que tipo de aprendizado a gente quer dar para essas crianças? Que tipo de autoestima a gente quer que essas pessoas tenham? Porque isso vai impactar em quem morre mais de tentativa de suicídio. Pessoas negras, jovens. Porque não aguenta a pressão. Porque tem a pressão de eu tenho que me encaixar num lugar que não querem que eu me encaixe. Porque eu não sou o padrão. E qual que é o padrão? Não existe um padrão. Então, quando aquela pessoa, para além de ser negra, ela é uma mulher, ou ela é uma pessoa LGBTQIAPN+, ou ela é uma pessoa com deficiência, ou ela é de religião matriz africana, De alguma minoria, né? e a gente usa isso daí. São as minorias. Não. A população brasileira, na sua maioria, são pessoas negras. No nosso estado, a maioria são pessoas negras. Então, a gente não é minoria. Coloca não é como uma minoria. É. Porque a gente tem essa visão. A pessoa negra, ela é minoria porque ela está afastada, excluída. excluída. Eu vi ontem um vídeo bem interessante, assim, a criança vem no carro com a mãe, voltando, digamos, da escolinha, e aí ela disse que o coleguinha disse que ela era feia, que o cabelo dela era feio, negro, né? Uma criança negra. E aí, como ela tem um reforço positivo em casa da aceitação, ela traz uma fala para o coleguinha, a mãe pergunta, o que é que você fez? E ela disse, eu disse que era bonito, que meu cabelo é bonito, que minha mãe é quem arruma e eu gosto assim. E aí a mãe fez esse reforço, né? Que ela precisa ir para o enfrentamento dessas situações e ela defendendo, né, a condição, a raça dela. Enfim, nós somos todos humanos, né? E a sociedade que trata, colocou dessa forma tão diferente em relação à raça, cor, classe social, enfim. Tudo que a Esse gente estereótipo, vivencia. né? Também No de... mínimo, ele vai pensar duas vezes, a criança, né, que falou, criticou, antes de dizer novamente que o cabelo dela é feio. Porque ele deve ter sido, assim, confrontado, né, naquilo Eu acho que ele interessante falou. determinar, né? Dar um adjetivar o cabelo, né? Ele é bom ou ruim? Né? Não é liso, não é crespo, ele é bom ou ruim? Pô, o que foi que o cabelo fez de mal a você para ele ser ruim? Pois é. Sim, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Jaime, sou professor de Educação Física. Todos já tinham se apresentado, era só isso. Pode continuar.
Não, na verdade, eu até me dei conta que eu não me apresentei. Apresentou. Mas a gente, na verdade, eu respondo pela coordenação de qualidade de vida na Universidade de Pernambuco, né? Nós somos da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, PRODEP. Mas, dando seguimento aqui, né, a gente também queria saber como é que as políticas públicas podem reproduzir, mesmo sem intenção explícita, prática discriminatória, que é um pouco do que a gente vem falando, né? Às vezes a coisa está mascarada, a gente diz que nós não somos, enquanto pessoa, preconceituosos, ou a instituição pode também ter uma postura de uma negativa nesse sentido, mas na sua prática, em termos de algumas ações, isso aflora, mostrando o preconceito. Então, como é que isso se expressa? Nas políticas públicas, a gente pode imaginar quem tem acesso hoje fácil à unidade de saúde. Então, quem está em periferia, longe, a gente está negando acesso. Para quem que a gente está negando acesso? A gente, na saúde, a gente tem, dentro dos documentos de saúde, a gente já tem um decreto estadual, a gente tem um decreto federal, que é obrigatório o preenchimento do quesito raça-cor nos instrumentos de saúde. Então, assim, quando eu não preencho, quando eu não pergunto, quando eu não ensino a minha população a se autorreconhecer, eu estou praticando o racismo. De uma forma sem perceber? Às vezes sem perceber. Então, para a gente da saúde, por que é importante o quesito raça-cor? Como que eu vou fazer política pública se eu não sei quem são e aonde estão? Essas pessoas. E quando eu não preencho, eu estou deixando aquela pessoa ainda no invisível. Então, eu preciso ter preenchido e eu não preciso ter vergonha de perguntar, porque é o que a pessoa se acha, que ela se declara. Porque vai muito além de eu perguntar, você se considera de qual cor? Porque a cor vai dizer o biológico dela, mas pra gente vai dizer a condição social dela, a condição econômica, porque a gente vai identificar aquela pessoa, ela é uma pessoa preta ou parda, que mora em periferia, que não tem acesso a saneamento, mas se eu não tenho essa informação, eu estou negligenciando, eu estou fazendo um ato discriminatório, porque eu continuo deixando as pessoas na marginalização, a gente continua vulnerabilizando, porque as pessoas, elas estão em vulnerabilidade. Por quê? A gente colocou elas nessa vulnerabilidade, então a gente tem que identificar. Então, quando você me pergunta o que as políticas públicas têm que fazer, a gente tem que saber onde está a nossa população. Como que a gente vai saber? Quando a gente ensina a população a se autodeclarar, porque o quesito raça-cor, ele é um quesito autodeclarado. Eu não posso simplesmente chegar para você, olhar para você e falar assim, não, eu acho que ela é branca, anotar no papel e não te perguntar. E pior ainda, quando eu não ensino você a se identificar. Porque é quesito raça-cor. Branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Uhum. A pessoa se olha e fala, eu não sou preto, mas não sou branco, sou amarelo. Ela não é amarela, porque ela não é oriental. Ela não veio descendente das pessoas asiáticas, orientais. A gente para explicar? Muitas vezes não. Uhum. Porque, não, se eu for explicar para ela, eu vou constranger. Porque eu tenho que falar para ela que já que ela não é branca, nem é preta, ela é parda. Pretos e pardos são negros. E as pessoas, às vezes, não querem se reconhecer como pessoas negras, porque não tem esse entendimento. A gente não para explicar o que é uma população negra, quem são essas populações Passa negras. pelo conhecimento, né? A gente, quando não oferta o conhecimento, a gente está, de novo, negligenciando, a gente, de novo, está sendo racista. Por isso que eu perguntei, se a gente fala, existe racismo no Brasil? Existe. Somos racistas? Se eu falo que não, eu estou mentindo. Porque quando eu deixo de dar o conhecimento, eu estou sendo racista. Uhum. Eu estou tirando o direito daquela pessoa. Pois é, Mônica, aí eu me lembrei novamente, trazendo para a minha prática profissional, eu no plantão, a gente tem no CISAM um programa de atendimento a mulheres vítimas de violência, eu atendi um adolescente, e aí a ficha social, que é a porta de entrada para esses atendimentos, traz exatamente raça, cor, como você se autodeclara. E quando eu perguntei, ela ficou meio sem entender, e eu fui explicando. Ela era parda, avó negra, e eu fui dizer, como é que você percebe, né, sua avó? Qual é a cor de pele dela, a raça? Qual a minha? Para ver se ela se identificava. E aí é quando ela terminou dizendo, eu sou parda. Eu acho que é uma informação importantíssima, porque ela subsidia, inclusive, as políticas públicas.
E eu acho que ela é muito negligenciada no atendimento. Muitas vezes eu acho que o profissional que trabalha preenchendo essa informação, ele próprio sinaliza sem perguntar, é na visão dele, né? Ou se ele perguntar, às vezes a população também, aquela pessoa não tem essa dificuldade, às vezes, para identificar, enfim. Mas, assim, a gente precisa ter um investimento, né, na qualificação desses profissionais para respeitar, né, compreender e respeitar a importância dessa informação que vai subsidiar, inclusive, né, as políticas públicas. Eu queria aproveitar dentro desse tema aí que você fala de a pessoa se autodeclarar o preto, o pardo, o branco, não é? Trazendo para a questão do concurso público. Tem aquela questão, né, de autodeclarar preto ou pardo para entrar na cota. Mas mesmo assim, se ele passa, tem que passar por uma banca. Isso. A gente tem as bancas de heteroidentificação, que essas pessoas que fazem a banca, elas passam por uma formação, um momento formativo, de saber como identificar. Porque não é simplesmente olhar e falar, é preto parda, não. Existem características e existem situações que vai te identificar como aquela pessoa preta ou parda. Então, é para além de eu olhar para você e falar, você é branco, você é parda, você é negro. É independente disso. Eu tenho critérios e eu tenho orientações de como está fazendo essa identificação. Então, por isso que os concursos, as questões das cotas em universidades, a gente precisa de uma banca de heteroidentificação. Não é simplesmente a pessoa, eu vou me autodeclarar. Mas como que eu vou fazer essa heteroidentificação? Uhum. E a melhor forma da heteroidentificação é presencial. Foto. Eu me considero uma pessoa parda. Não passei numa cota porque a luz da foto aparecia que eu era branca. Uhum. Então, assim, a heteroidentificação foi por foto. Não, tem que ser presencial. Tem que me ver. Porque se eu não me vejo, se eu não vejo a pessoa, como que eu posso confirmar aquela informação? Deve haver outros pontos identificatórios feitos Existe, local são traços. geográfico, maternidades. E então, isso não basta só eu me Me- autodeclarar. Eu preciso passar ser... por uma banca de heteroidentificação para comprovar aquela informação. Do mesmo jeito das cotas para pessoa com deficiência. Como que eu comprovo minha deficiência? Uhum. E, Através de laudo, através de exames presenciais. Do mesmo jeito com a pessoa das cotas para pretos e pardos. Precisa-se ter uma banca de heteroidentificação de pessoas que passaram por um momento formativo para isso, para estar fazendo essa identificação. agora, eu já vi casos, não sei, não me aprofundei, de pessoas que, assim, foram recusadas, foram negadas, né? Se declararam negros e não foram, a banca não o reconheceu como tal. Acontece, e é nesses momentos. Como foi feita essa banca? Quem são essas pessoas que da compõem banca? a- Porque a gente tinha, antigamente, antes de ter essas bancas oficiais, questão de muita fraude. A pessoa se declarava e entrava. E a gente sabe que hoje em dia não dá para ser assim. Porque as cotas não é para facilitar. Não é uma facilidade, é uma reparação histórica. Uma Então, quem tem que inclusão. entrar, Quem quem realmente precisa. E quem realmente está dentro daqueles critérios. Então, é uma questão de reparação e de inclusão. Acho que de alguma forma aqui a gente já vai respondendo, é como o ambiente onde crescemos influencia nossos entendimentos sobre raça. Principalmente de raça, a gente tem que lembrar que a gente tem a questão de ser negro e a gente tem a questão de aonde estamos enquanto pessoas negras. Eu me considero uma pessoa negra porque sou uma pessoa parda, mas eu não vou passar as mesmas questões de uma pessoa preta dentro de uma loja. Eu nunca vou ser seguida dentro de uma loja. Eu nunca vão pedir para fazer uma vistoria nas minhas coisas. Eu nunca vou ser parada por ser uma pessoa negra, porém de cor parda. Então, pessoalmente, já tive situações, minha amiga num carro e eu no outro, a gente foi entrar num condomínio, ela, mulher, negra, num carro, chegando no condomínio às 10 horas da noite. O porteiro falou assim, você vai para onde? E aí ela teve que explicar que ela estava ali, porque o apartamento era de uma amiga dela, ela ganhou para passar fazer o dia de noiva dela, toda uma explicação que demorou uns 20 minutos, e ela ligando para a amiga dela entrando num voo, e uma agonia.
Ele deixou ela entrar, porque afinal era perigoso, a gente tá no meio da rua. Quando eu entrei, não me parou, não me perguntou nada. Pediu para eu ir ela estacionar, encheu ela de perguntas e para mim virou assim, pode botar só seu nome. Eu estava acompanhando ela. Uhum. E aí, assim, eu fiquei parada, assim, sem entender. Aí eu te pergunto, era uma pessoa branca que fez isso? Era outra pessoa negra. O esforço é muito maior de uma pessoa preta, né? Diante de situações. E a gente ficou em choque, porque até chave errada ele deu. Como assim? Ela está invadindo. E a gente falou, ela disse, não, eu vou subir. A gente, não, a gente vai subir todo mundo junto. Porque a gente sabe que pode ser que dê problema. E desceu todo mundo junto para pegar a bendita da chave. Então, por quê? Porque ela era uma pessoa negra. Uhum. Então, isso são coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que acontecem, que se fosse em outra situação, era noite, um horário meio estranho, mas era à noite, uma pessoa negra descendo de um carro. Uhum. E além do mais, uma mulher, sozinha. Então, assim, se eu não tivesse, como seria essa abordagem? Uhum. Então, é muito mais complicado. Então, como são as abordagens que a gente faz com as pessoas que chegam pra gente? É aquela história, entre um branco e um preto correndo, vão parar quem primeiro? Vão identificar quem primeiro? Uhum. Então, quando a gente fala assim, porque era negro, porque era de periferia. Sim, nem todo negro de periferia tem atitude criminosa, certo? Então, a gente já tem esse estereótipo. Porque ele é do morro, porque ele é preto, ele não pode ser uma pessoa que está estudando, que está fazendo uma universidade, que está se formando. Como que a gente vê essas pessoas pretas que estão na periferia? Porque a gente sempre vê na visão de ou vai me roubar, ou ele nunca vai ser ninguém. É esse tipo de racismo que a gente perpetua, que o negro nunca pode ser alguém. Então, quando a gente tem esse estereótipo, é esse estereótipo que a gente precisa não existir mais. Eu não posso identificar um corpo pela minha visão. Ô, Mônica, e assim, você chamou a atenção quando você disse que a pessoa que abordou essa sua amiga também ela era negra. E talvez ele nem tenha refletido nisso por fato de ele ser Deixa eu fazer essa pergunta aqui. funcionário, recebeu instruções, não é, do condomínio, da empresa, e talvez nem tenha pensado, né? E hoje nós somos convidados realmente assim a pensar, né, a refletir antes de externar qualquer ideia. Ô, Mônica, o que é que mais impede o avanço real nesse combate ao racismo hoje em dia? É a ignorância, o medo ou a conivência? Eu acho que é o desconhecimento. Acho que nenhuma das três é o desconhecimento, porque às vezes a gente acha que sabe o que está fazendo e às vezes a gente está reproduzindo ainda um racismo que a gente acompanha desde quando chegaram aqui no Brasil. Então, a gente já tem essa visão do que o que é branco é melhor, o que é negro, o que não é claro, é pior. Então, assim, a gente traz esse estereótipo. A coisa tá preta, né? A coisa tá preta. Por que a gente fala que a coisa tá preta? Que é repetido, né? Que é repetido, porque a gente tinha essa visão que tudo que vieram dos negros, dos índios, são coisas ruins. Da forma que eles vieram, Isso foi incutido, né? foi porque assim, eles precisavam ter uma superioridade, porque quando eles saíram de África, eles não eram pessoas que tinham total desconhecimento. Eles eram reis e rainhas das suas terras. Exato. Eles tinham um alto poder de conhecimento. Eles tinham o culto deles, a religião deles. Então, tudo deles foi tirado. Foi dito para eles. Isso é ruim. Mas por que é ruim? Porque eu desconheço. Porque eu tenho desconhecimento do outro. Então, por que as pessoas reproduzem? A coisa ficou preta, a ovelha negra. Por que o negro é tão ruim? Se o que foi ruim foi o jeito que eu tirei ele da terra dele, do conhecimento dele, da ancestralidade dele, disse que aquilo era ruim. Porque o meu modo de pensar era melhor. Melhor em que nível? Precisava dizer isso a eles, né? Precisava porque eles não queriam que eles tivessem a mesma força que eles tinham no país dele, no local deles, porque eles eram detentores e são detentores de muitos saberes. Saberes que a gente não sabe praticar até hoje. Por que a gente hoje tem as práticas integrativas totalmente orientais? Por que a gente não usa as práticas integrativas
as raízes da onde a gente veio. É um preconceito até com a religião africana, né? A gente ainda tem isso. Também. Muito. Porque eu não sofro preconceito pela minha cor. Mas quando eu falo que eu sou candomblessista, que eu sou de raiz de matriz africana, aí já me se olha olham de lado, assim. né? Eita, é macumbeira. Mexe com coisa ruim. Ruim Pra por quem quê? e Pra por quê, quem? Qual é o conhecimento que você tem? A gente não pode demonizar o que a gente não conhece. A gente não pode dizer que é ruim. Eu não posso dizer que o cabelo do outro é ruim, porque o cabelo não é ruim pra Não ninguém. existe cabelo. Eu não posso dizer que a coisa tá preta, preta pra quem? Por que que isso é tão ruim? Não é ruim. Eu não posso demonizar uma coisa que eu não conheço, que eu não procuro saber. Então, a questão que a gente vinha conversando, a linguagem. Por que que as pessoas colocaram tudo que ruim do preto, da pessoa negra? Porque a gente deixou de ter esse conhecimento, a gente não quis conhecer, a gente simplesmente falou, o que é diferente é ruim. Então, não ser branco é ser diferente e é ruim. Então, tudo que vier das pessoas pretas é ruim. Então, a gente já é difícil quebrar o que já vem construído desde quando a gente chegou aqui, que a gente trouxe as pessoas de África para cá. Mas a gente ainda vem nessa luta de qual é a diferença se a gente não conhece exatamente o local que eles vieram. Então, é mais por desconhecimento e a falta de querer buscar esse conhecimento. Há um pouco de medo, né? Também nisso. Medo, tudo, né? medo de saber que às vezes não era tudo aquilo. Aquela verdade que foi criada é toda mentirosa, né? É, Ô, Mônica, É uma negação É, desde o isso, princípio, exato. né? E aí essa negação, ela se deu nesses comportamentos, né? De reforçar que o branco é que é o bom e tudo que é de origem, o que vem do negro, da negritude, é ruim. Era uma forma de anular exatamente o poder desse negro que foi trazido de forma extremamente violenta, né? Do seu país de origem para servir de mão de obra, né, extremamente explorado no nosso país, enfim, nos países onde os negros, essa população foi escravizada. agora, eu vejo que hoje, felizmente, graças a Deus, isso está mudando. Você vê já na televisão, não é assim, jornalistas, não é, negros com seus cabelos assumidíssimos, black, do jeito que quiserem, e isso vai, talvez nós adultos ainda impacte um pouco, acostumado com aquele modelo de cabelo liso, né, para algumas figuras. Mas assim, para a criança, né, ela já vai crescendo, desenvolvendo aquilo normal, né? e é isso que a Isso é gente importante. precisa. Dar às pessoas a visibilidade que elas merecem. Então, assim, Isso. quando eu me vejo um outro semelhante a mim em espaços, em locais que a gente vê que a maioria é branca, eu estou sendo representado lá. Você Então, se identifica, você e se né? identifica. Até para as meninas, os brinquedos hoje. A gente tinha, Exato. a maioria das bonecas bonecas. eram brancas, loiras. A gente já tem bonecas negras. Uhum. Porque ela precisa ser reconhecida, eu preciso me reconhecer, ver que eu também tenho a minha beleza. Então, eu também posso chegar a ser um jornalista renomado, eu também posso Misses, chegar a um né? médico Pesquisador, renomado, um né, pesquisador. professor, enfim. Até em Independente da concurso de minha cor. beleza, misses também, né? Eu posso ter a minha beleza também externada de alguma forma. A gente tem que ensinar. O ensinamento vem desde quando a criança é criança. É mais difícil quando a gente é adulto, mas também não é impossível. A gente precisa também ter um pouquinho de boa vontade de entender o novo e conhecer o que é novo, o que é desconhecido. A gente precisa quebrar o preconceito que a gente tem, porque a gente tem um pré-conceito de alguma de coisa. alguma A gente coisa. tem uma conceitualização do que a gente acha do que é. Então, a gente tem que se realmente ter o conhecimento, deixar de se desconhecer. Então, a gente precisa conhecer para falar se aquilo é bom ou ruim. Dentro da minha concepção, é minha. Mas para o outro, eu tenho que pensar: é isso mesmo? Por que disso? Porque às vezes a gente fica preso no que, sempre foi assim, me falaram que é assim, e você vai buscar o seu conhecimento, a sua opinião, quando? Para fazer Apenas repetindo. porque o que a gente vê hoje ainda é a repetição. Tivemos alguns avanços, sim, e a gente deve muito ao movimento negro, essa questão de
a gente precisa gritar, a gente precisa ser visto. Então, muitas coisas que a gente tem hoje na saúde, na educação, na justiça, são vitórias, um avanço muito grande do movimento negro. Mas a gente ainda precisa fortalecer esse movimento negro, porque ele não surgiu por uma ideia. Não, ele nasceu com um ideal de luta, e a luta deles é desde a época que eles vieram de África. Então, a gente tem que... É legítimo essa luta deles, porque desde quando eles chegaram, eles nunca tiveram voz. Então, usar a voz dos movimentos para a gente estar fazendo saúde pública. E saúde pública é fora a saúde, fazer todas as políticas públicas. A gente deve muito ao movimento negro, a isso que eles vêm tanto lutando para ser vistos. Então, graças a Deus, muitas coisas mudaram, mas a gente ainda tem passos ainda muito grandes a dar. A gente está caminhando agora, mas a gente tem que ter esse espaço de reconhecimento. E vem muito do movimento negro. Que bom, né? Eu pensando também aqui de que nós somos uma universidade, um órgão formador. E aí a gente tem que quebrar paradigmas também, né, na educação, exatamente inserindo essas discussões, né, nos currículos, enfim, nos debates. Os conteúdos, né? Nos conteúdos, porque é uma forma de ir quebrando, né? E eu acho que a gente pode deixar como para nossa reflexão, exatamente como a gente iniciou, que o 20 de novembro é uma celebração, né? Ele reforça a importância da cultura e do povo de origem africana na formação da sociedade brasileira, mas é também uma afirmação de direitos. É uma data que ela traz como uma oportunidade para a gente de reivindicação dos direitos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para essa população afrodescendente. A gente é fruto disso. Existia o índio aqui, o africano foi trazido, o europeu invadindo e mesclando tudo isso, e a gente é fruto disso. E a gente precisa, de fato, quebrar paradigmas, né? Rever essas posturas preconceituosas. Eu acho que sermos mais vigilantes no nosso cotidiano, no dia a dia, na piada que a gente repassa com cunho racista e a gente parece que não se dá conta, com um comentário que parece bobo, mas que carrega nele a questão do preconceito. Enfim, sermos mais vigilantes nas nossas atitudes, nas nossas falas, né? E mudando, de fato, contribuindo para essa mudança, para ter uma população, né, mais... um modo de vida mais igualitário, mais justo, mais inclusivo. Passar a palavra aos colegas que queiram deixar aqui alguma mensagem, finalizar, e já agradecer a Mônica, né, pelo aceite dar o convite. Eu acho que foi um bate-papo bem esclarecedor, né, e que a gente espera dar continuidade no nosso cotidiano aqui nas ações promovidas pela Prodep, pela coordenação Qualidade de Vida no Trabalho da Universidade de Pernambuco. Obrigada, Mônica. Eu, assim, reforçando as palavras de Ana, mas trazendo justamente para o que sofre racismo, né? Que é um povo preto, é um povo bonito, é um povo inteligente, que precisa realmente, assim, não só esperar, né, que haja essa consciência, que haja entendimento, mas eles mesmos, né? Nós mesmos, não nós, porque nós estamos inseridos aí, e ser protagonista mesmo, né? Não ficar esperando só que os conteúdos, que as falas, que venha mudar essa forma de ser, que a gente mesmo precisa se mudar. Bom, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, né? Na verdade, quando eu me apresentei, eu esqueci de dizer que eu sou professor da rede estadual, cedido da UPE, trabalho com a Ana Wilma, que é representante nossa da Coordenação de Qualidade de Vida do Trabalho da UPE, e esse bate-bola foi perfeito, adorei estar com vocês. Por mim, ficaria até bem mais tempo. E agradecer muito a você por trazer esse tema tão interessante e tão importante para todos nós. Eu agradeço vocês pelo convite. A gente está sempre à disposição, e a gente lembrar que a nossa luta, a gente não tem que ser só racista. A gente precisa combater ele. Ser antirracista, né? A gente tem que ser antirracista de fato. E é uma construção.
A gente precisa entender, se perceber e até ajudar o próximo a entender o que ele faz também é uma atitude racista e a gente precisa combater. A gente precisa trazer a visibilidade àqueles por o qual a gente vem fazendo o nosso trabalho, que são aqueles que não têm acesso, que não têm o conhecimento e que precisam sair da invisibilidade. Então, que o nosso papel enquanto profissional, principalmente a gente da saúde, é fazer saúde, fazer política pública para essas pessoas, para a gente ensinar elas a lutar, a se reconhecer e a se botar à frente, ser protagonista das próprias histórias. Exatamente. Perfeito. Obrigada.